Fala, galera! Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde nós estamos falando sobre vários assuntos aqui. E se você está interessado nesse assunto de hoje, então dá aí uma curtida, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos e vamos ajudar as pessoas a conhecerem mais um pouquinho sobre esse assunto. Na verdade, é um assunto que muitas pessoas já me perguntaram, né? Tipo, de onde eu vim, qual é o meu propósito aqui na Terra e para onde eu vou depois que tudo isso aqui acabar, né? Depois da morte, o que que acontece, na verdade, com a gente? E eu resolvi compartilhar algumas ideias, algumas coisas que eu tenho aprendido, né, sobre esse assunto, aqui no canal. E para compartilhar com vocês, eu vou mostrar uma foto aqui, que eu até peguei da internet mesmo, e eu acho que esse gráfico aqui explica um pouquinho para a gente como funciona o plano celestial, né, o plano de Deus. Para a gente entender esse plano, né, nós precisamos entender que ele tem três partes principais. Nós temos a vida pré-mortal, a mortalidade e a vida pós-mortal. Na vida pré-mortal, nós vivíamos ali com Deus, em espírito, né? Então, antes de nós virmos aqui nessa terra, nós vivíamos em espírito com o Pai Celestial e outros espíritos também. Esse estado, ele é chamado de primeiro estado. Quando nós vivíamos com o Pai Celestial, nós fomos apresentados a dois planos. Dois planos foram apresentados a nós lá. Um plano apresentado por Lúcifer e um plano apresentado por Jesus Cristo. Esse plano de Lúcifer, ele tinha o plano, na verdade, de trazer todas as pessoas à Terra, todo mundo ia ganhar um corpo, e todo mundo ia guardar os mandamentos, mas a glória seria somente dele. Já Jesus Cristo, ele privilegiou, na verdade, a questão do livre-arbítrio. Então, nós viríamos aqui à Terra, nós teríamos o poder de escolha, né? E a glória seria do Pai. Nessa questão, ocorreu uma guerra na vida pré-mortal, uma guerra meio que de testemunhos ali, né? De saber para onde eu vou seguir, né? Se eu vou seguir o plano de Lúcifer, eu vou seguir o plano de Jesus Cristo. Aqueles dois planos principais que foram apresentados. Um terço, na verdade, do pessoal que vivia na vida pré-mortal escolheu o plano de Lúcifer. Esse um terço, então, ele foi expulso daquele local, né, daquela vida pré-mortal, né, daquela convivência espiritual que eles tinham. E esse um terço, na verdade, não ganhou um corpo físico, não teve a oportunidade de ganhar um corpo físico. Então, teve uma batalha nos céus em referente a essa situação. Aquele um terço, então, foi expulso, e os que ficaram na vida pré-mortal, esses ganharam a chance de virem à Terra e ganhar um corpo físico. Então, o que nós chamamos, então, de o segundo estado. Quando nós chegamos aqui na Terra, nós ganhamos um corpo físico e também ganhamos a possibilidade de liberdade de escolha. Então, nós temos a liberdade de escolha aqui para saber o que nós vamos fazer. Nós vivemos aqui na Terra, ganhamos um corpo físico, temos toda a possibilidade de poder aprender com os nossos erros, temos o arrependimento, né? Temos tudo que precisamos aqui para poder conhecer sobre o Evangelho. E, na verdade, o que é apresentado para a gente aqui na Terra, né? Nós somos apresentados a dois princípios e a duas ordenanças principais. O princípio é fé e arrependimento, e as duas ordenanças é batismo e o dom do Espírito Santo. Então, a partir do momento que nós somos batizados pela devida autoridade, nós recebemos a oportunidade de começar a trilhar o caminho que vai nos levar de volta à presença do Pai. Então, aí nós respondemos aí a primeira pergunta, de onde nós viemos, né? Por que a gente não lembra, na verdade, de onde nós viemos? Porque a gente passa por um véu do esquecimento. Então, quando a gente sai da vida pré-mortal, nós passamos por um véu do esquecimento, a gente não lembra de coisas que nós tivemos lá, que vivemos lá na vida pré-mortal. E aí chegamos aqui na Terra.
e temos as escolhas e tudo mais que nós vamos fazer aqui. Quando chegamos aqui na Terra, a gente vai cometer muitos erros, por isso que a gente precisa do arrependimento. Então, Jesus Cristo, quando ele pagou por nossos pecados, na verdade, ele deu duas possibilidades para a gente. Na verdade, uma delas seria que nós tivéssemos o arrependimento, e a outra possibilidade que ele nos deu foi de que nós pudéssemos voltar a ressuscitar um dia. Então, aí que nós entramos no próximo tópico, porque todo mundo aqui vai passar pela morte, morte física, né? E essa morte física, na verdade, ela nos separa do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Nosso corpo espiritual ele vai para o mundo que é chamado de mundo espiritual, né? E eu costumo dizer que o mundo espiritual é como se fosse uma outra dimensão. É como se fosse aqui, só que é uma outra dimensão. No mundo espiritual, nós temos praticamente dois estados no mundo espiritual. A gente tem o estado de paraíso e estado de prisão espiritual. O que seria isso? É uma prisão realmente que as pessoas ficam? Na verdade, não. É um estado de prisão espiritual. Aquelas pessoas que cometeram vários pecados aqui na Terra, não se arrependeram, não fizeram o que precisava fazer, né? Não conheceram, não tiveram a chance de conhecer o Evangelho, ou não conheceram, ou rejeitaram, elas ficam então em estado de prisão espiritual, esse progresso na vida pós-mortal. Aqueles que fizeram as coisas certas, passaram por aqueles convênios, né, do batismo e do Espírito Santo, seguiram as coisas que precisavam seguir, eles ficam num estado de paraíso ali, né? Mas não é um estado onde que eles vão ficar esperando, né, tudo acontecer de braço cruzado. Na verdade, o grande trabalho no mundo espiritual é ajudar com que as pessoas possam conhecer o Evangelho. Aqueles que não tiveram a chance, eles possam ter a chance de conhecer o Evangelho no mundo espiritual, né? Existe um trabalho que é feito aqui na Terra durante a mortalidade para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade aqui na Terra. Esse trabalho ele é feito nos templos do Senhor. Então, as pessoas têm a oportunidade no mundo espiritual de receber o batismo ou não. Na verdade, é uma escolha que ela vai ter no mundo espiritual. E, como eu falei logo no início, a gente sempre teve o livre-arbítrio, né? E vamos continuar tendo esse livre-arbítrio. Essa liberdade de escolha nunca acaba. Então, lá no mundo espiritual, a gente tem a chance de ajudar outras pessoas a conhecerem o Evangelho também, né? Se arrependerem e terem essa chance de conhecer o Evangelho e passar pelas ordenanças que precisam ser passadas. Logo após essa situação toda, né, a gente vai ter a chance de passar por um julgamento. Então, a gente vai passar pela ressurreição, né, e nós vamos ter o julgamento, então. Esse é o julgamento que é o julgamento final, né. E esse julgamento final, na verdade, ele vai acontecer depois de um grande período, né, porque, na verdade, depois do mundo espiritual, nós temos a ressurreição. Essa ressurreição não vai acontecer de uma hora para outra, né. Essa ressurreição tem alguns estágios de ressurreição. Por isso que é falado de primeira ressurreição, amanhã da ressurreição, né, e aquelas pessoas que são justas, que passaram por todas as ordenanças que precisavam ter passado, que realmente foram valentes no combate, elas vão ter a chance de ressuscitar primeiro, na verdade, nesses estágios de ressurreição. O que é a ressurreição? A ressurreição, na verdade, é diferente da reencarnação, né? Que, que algumas pessoas defendem. A ressurreição, na verdade, é a junção do corpo e do espírito. Esse corpo é um corpo celestializado, ou seja, um corpo imortal, um corpo perfeito. Então, nós vamos passar pela ressurreição, e nesse período que vai acontecer, né, depois do mundo pós-mortal,
do mundo espiritual, ele é chamado de milênio. Então, nós vamos ter vários estágios ali no milênio de ressurreição, até que chegue o momento, né, em que haverá a ressurreição daquelas pessoas que foram más, as pessoas que foram realmente não fizeram o que precisavam ter feito, né? Então, vai ter essa ordem de ressurreição. Por isso que fala que Lúcifer ele vai ser solto no final do milênio, né? Na verdade, porque as pessoas que foram más, não obedeceram, não tiveram realmente a vontade de seguir as ordenanças do Senhor, elas vão começar a ressuscitar. E isso é no final do milênio. E elas vão começar a dar ouvido realmente de novo às coisas de Lúcifer. E por isso que Lúcifer ele é solto no final do milênio. Porque, na verdade, as pessoas vão começar a dar ouvido a ele de novo. E aí vai haver uma outra batalha, né, uma batalha chamada de Gog e Magog, que fala lá no final do Apocalipse. A gente pode falar um pouquinho depois disso. E essa guerra, na verdade, essa batalha que vai acontecer é uma batalha de testemunhos. Porque depois disso vai acontecer, então, o julgamento final. E nesse julgamento final, nós teremos chance de irmos a 3 lugares principais, né, que seria o reino celestial, o reino terrestrial, o reino celestial. Então, na verdade, são 3 graus de glória, né? O reino celestial é comparado à glória do sol, porque é o lugar onde nós vamos viver com Deus e com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. E o reino terrestre, ele é comparado à glória da lua, porque ele não tem tanta glória como o reino do sol, como o reino celestial, né? E o reino celestial, ele é comparado à glória das estrelas. Aquelas pessoas que não realmente negaram a tudo, negaram a Jesus Cristo, negaram a todas as coisas que precisavam acontecer, mesmo depois do milênio, né? E aquele 1/3 também que foi expulso lá da vida pré-mortal, eles irão então para o que a gente chama de trevas exteriores, né? Então, só para a gente ter uma ideia do plano do Pai Celestial, é um plano muito justo, na verdade, né? É um plano em que ele se preocupa com o futuro que nós teremos, na verdade, e ele se preocupa com a recompensa que a gente pode ter. Eu espero que com esse vídeo a gente possa aprender um pouquinho mais sobre o plano do Pai Celestial, né? O que ele espera da gente e quais são as recompensas que nós podemos ganhar, né? E vamos lembrar o seguinte: se nós tivermos a chance de ganhar o reino celestial, nós temos a chance de nos tornar deuses, né? Então, se o grau maior do reino celestial nos dará essa oportunidade. Então, que possamos nos lembrar bastante disso. Na verdade, é um assunto que eu pensei em compartilhar com vocês, porque muitas pessoas já me perguntaram bastante sobre para onde nós iremos depois da morte, né? E é interessante pensar um pouquinho sobre o mundo espiritual. Eu vou pegar um tempo para poder falar um pouquinho sobre isso depois, mas o mundo espiritual ele realmente é um local de trabalho para que as pessoas possam conhecer, ter a chance de conhecer o Evangelho, caso eles não tiveram essa chance aqui. Eu espero que nós possamos entender um pouquinho mais sobre esse plano, entender sobre a questão do livre-arbítrio. Nós temos nossas escolhas e nós podemos ter a chance de voltar um dia a habitar com o Pai Celestial. E eu deixo essa mensagem com vocês. E se vocês gostaram, não deixa de se inscrever aí no canal e compartilhar aí com os seus amigos, dar a sua curtida e depois a gente volta para mais vídeos, tá bom? E eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.